Massa FM São Paulo, Zezé de Camargo e Luciano com saudade bandida. E eu tenho saudade desse Zezé. Massa FM. Agora, na Massa FM, as manchetes dos principais jornais, sites e portais do Brasil. G1. PMs relatam a agressão de tenente-coronel contra Gisele dentro de quartel em São Paulo. Tava na cara, todo mundo sabia, todo mundo pensava. Só que isso não se refletiu no momento em que aconteceu tudo. E por isso a gente fica tão revoltado quando fala da PM Gisele, porque era uma morte que poderia sim ser evitada. E naquele momento ele foi protegido quando não deveria. Obviamente que tem a presunção da inocência, que o tenente-coronel merecia sim ter o seu lado exposto, ter o seu lado revelado, ter o seu lado colocado ali. Mas infelizmente tinham todos os sinais de um relacionamento abusivo, de uma relação tóxica, de uma relação violenta, mas mesmo assim, a mulher não foi escutada, não foi protegida e perdemos Gisele. E quase esse crime fica impune. Portal R7. Em meio à crise de preços, o governo federal garante estoque de combustível até abril, Jesus. Tem que acabar essa guerra, pelo amor de Deus. SBT News. Páscoa deve levar 106 milhões de consumidores às compras, diz pesquisa. É o jeito, tem que comprar, né? Vamos comer um peixinho. Jornal O Globo. Câncer, medicamento que custa mais de 20 mil reais, será oferecido pelo SUS. Microfone aberto. Começar o dia! Na Massa FM, tempo e temperatura. Vamos lá, né, gente? Sexta-feira de calorão, continua, hein? De acordo com a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências, o CGE da Prefeitura de São Paulo, hoje a máxima chega aos 31 graus e a mínima não passa de 19 graus. E se ontem choveu, hoje vai ser só um sol para cada um mesmo, viu? Não há previsão de chuva. Ontem, em região central de São Paulo, choveu bastante ali, de tardezinha ali, por volta de umas 3, 4 horas da tarde. E aí não avançou muito, né? Apesar que o alerta apitou para todo mundo, né? O alerta no celular apareceu, mas não tivemos grandes transtornos, pelo menos aqui na região central, com relação à chuva. Ainda bem, ela não durou muito. Olha, com relação ao transporte público, operação normal, tá? Todas as linhas, metrô, CPTM e concessionárias, não tem alteração. Mas a Via Mobilidade é a reclamação do povo essa semana. Se aconteceu qualquer coisa, qualquer atraso, manda pra cá também, em 11-3509-9290. Aqui tem jornalismo popular. Microfone aberto São Paulo. Mans Galvão com Beijinho Doce, uma música que atravessou mais de 3 gerações com certeza, hein? Agora vamos lá de notícia, vamos de informação. A Polícia Civil realizou uma operação em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, contra uma quadrilha suspeita de envolvimento com roubos e outros crimes. A ação cumpriu mandados de prisão de busca e apreensão na comunidade. Segundo as investigações, o grupo atuava de forma organizada e pode ter ligação com assaltos a casas e farmácias na capital paulista e no interior do estado. A operação faz parte de um conjunto de ações para desarticular organizações criminosas no estado. E aí é muito importante porque a ação tem que ser firme, não tem jeito. Na comunidade, o povão fica acuado e os bandidos ficam soltos, né? E por mais que ali tenha um momento de tensão, de choque, eu tenho certeza que a população apoia, eu tenho certeza que as pessoas se sentem mais seguras quando esse tipo de ação acontece. Agora, o Comitê Olímpico Internacional anunciou uma nova regra que restringe a participação em categorias femininas apenas a atletas consideradas biologicamente do sexo feminino. A elegibilidade será definida por um teste genético que identifica a presença do gene SRY, que é localizado no cromossomo Y do homem. A medida passa a valer a partir dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 e não tem efeito retroativo, ou seja, quem ganhou, já ganhou a medalha, independentemente do jeito que ganhou. É isso que quer dizer. Agora, sendo bem sincero, eu acredito que nos próximos anos existirão modalidades esportivas que são para ambos os gêneros. Eu acho que isso vai acontecer no futuro até para evitar confusão, evitar essa briga, essa polêmica toda que envolve aí o esporte e essas questões de gênero. Eu tenho a impressão de que no futuro, apesar das polêmicas, de toda a papagaiada que rola quando se fala a respeito disso, da desigualdade às vezes do gênero biológico concorrer com outro, eu acho que vai ter em pouco tempo categorias esportivas que serão amplas, que aceitarão homens, mulheres ou qualquer tipo de gênero variado. Isso vai acontecer futuramente e vão testar isso aí em categorias menores, em ligas que sejam aí menos comprometidas com
com resultados imediatos, vão testar para ver se cola, vão testar para ver se dá certo, porque essa confusão é interminável e ela não vai resultar em nada a não ser um grande problema para as categorias, para a técnica esportiva. Então esse exame aqui, ele vai ser comprobatório, vai comprovar aí esse gene, mas ao mesmo tempo ele não vai resolver o problema que é comportamental, que é a discussão da sociedade, que é a polêmica em cima disso, né? Porque funcionou há muitos anos de um jeito, mas a sociedade mudou, exige essa adaptação e provavelmente eles vão fazer essas competições aí para ambos os gêneros. Conhecer o país de verdade pelas rodovias, hein? Encostando em cada canto, tomando um cafezinho, passando nos buracos, enfrentando problema, desviando de ladrão. Mas a gente ama o Brasil, que é lindo, porque Deus fez uma natureza perfeita, infelizmente com a população ordinária, mas a maioria é absolutamente honesta, digna e vive com muito pouco, mas muito feliz, com gratidão a essa terra maravilhosa que Deus fez, incrível, né? Pena que tem muita gente ordinária que manda na gente, que faz tudo se encaminhar do jeito errado, né? Mas enfim, a maioria é boa, os ruins é que fazem muito barulho, infelizmente. Olha, a Assembleia Legislativa de São Paulo, a Lesp, aprovou o novo plano de carreira da Polícia Civil. A proposta prevê uma reestruturação das funções, valorização profissional e mudanças na progressão dos cargos. O projeto faz parte de um conjunto de medidas discutidas com o governo estadual para modernizar a corporação e melhorar as condições de trabalho dos policiais. Então, esse novo plano de carreira é uma reivindicação antiga e os deputados da Assembleia estão querendo fazer uma graça aí no ano de eleição para agradar a Polícia Civil, e tem que agradar mesmo. Tem que agradar mesmo, porque é quem faz a investigação, é quem faz as condenações progredirem e são responsáveis aí por todo esse serviço de inteligência que a gente tanto precisa e que é muito eficiente no estado de São Paulo. Então as delegacias não andam em boas condições. Aquela da Liberdade ali tá caindo aos pedaços, aquele DP ali da Liberdade. É um negócio assim vergonhoso, tem que dar uma reforma boa, dar condição estrutural para eles e também suporte psíquico, psiquiátrico, né? Porque tanto os membros da Polícia Militar quanto da Polícia Civil trabalham muito pressionados, têm uma carga extenuante e merecem, além de salário, um reconhecimento, sim, na sua estrutura de trabalho. Os deputados aí estão de parabéns, mas eu sei que é a eleição que eles querem. Microfone aberto São Paulo. O Ministério Público de São Paulo deflagrou a Operação Fisco Paralelo para investigar um esquema bilionário de fraude do ICMS que beneficiaria empresas do setor varejista. Nessa que aquele velhinho foi, né? Da última vez? Aquele velhinho do remédio? Um investigador foi preso. Segundo a investigação, a organização criminosa seria formada por agentes fiscais do governo estadual, contadores e empresários, né? Só fazendo gol contra. Ao todo, a operação cumpriu 22 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Campinas, Vinhedo e São José dos Campos. Segundo as investigações, 20 têm ligação com a Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, a Cefaz. Infelizmente, quem lida com tributação aí vive numa tentação louca, né? E é uma pena, porque o que é deixado de arrecadar de maneira legal, você perde a capacidade de investimento, né? Você vai colocando no buraco sem fundo, e aí os caras sabem como fazem e eles só arranjam pra eles. É impressionante, né? Vai você sonegar o ICMS pra ver se o pau não racha na tua cabeça. Acontece só, infelizmente, com quem tem privilégios e compra as pessoas, compra dignidade. E tem gente que se vende por tão pouco, né? Infelizmente, esses funcionários da Cefaz aí foram pegos com a boca na botija. Microfone aberto São Paulo. Passa de Marília Mendonça, eu sei de cor. Vamos lá com a notícia, gente, com a informação do jeito que você gosta. Ih, rapaz, estão colocando o nome de gente séria. Isso aqui a gente fica chateado quando acontece, porque quando gente séria, gente que trabalha, pessoas dignas, são colocadas no mesmo balaio de gente vagabunda, gente desqualificada, aí a gente fica bravo da cara, porque quem trabalha certinho não pode ser colocado no mesmo saco que pessoas golpistas. Então, você vê, né? A credibilidade que é construída por anos é utilizada por pessoas que não têm escrúpulos. A Polícia Civil realizou uma operação contra uma quadrilha suspeita de aplicar golpes usando o nome da loja Havan. Segundo as investigações, os criminosos abriram contas com o CNPJ da empresa sem autorização e enganaram clientes em diferentes estados. Em apenas 24 horas, o grupo movimentou cerca de R$576 mil. Isso foi num dia só, gente. 7 suspeitos foram identificados e mandados de busca e apreensão foram cumpridos.
e os suspeitos podem responder por estelionato e lavagem de dinheiro. Isso aqui é porque estelionato no Brasil, trambique, é visto como... não é visto como crime. Ninguém vai pagar gaiola porque é trambiqueiro, porque é um 171. Entendeu? É um crime considerado menor e deixa o cara solto. O cara enrola, passa a lábia, engana no comércio, deixa todo mundo devendo e fica de bacana, pinta de legal. Até dá curso, vai pra internet, no Instagram, ensinar como é que faz o golpe. E já aconteceu. Não é ironia que eu tô falando não, tá? Tem gente aí golpista que ensina ladrão a ser ladrão. Tem curso pra ladrão aqui em São Paulo. Tem, eles vendem o DVDzinho, mandam o link no Drive, ensinando como é que dá golpe virtual, ensinando como é que manda link pra idoso pra enganar, ensinando como é que simula falso empréstimo. Isso já aconteceu. Nós já falamos aqui nesse programa. E a Havan, com o Luciano e também com todo o grupo empresarial que ele envolve, é um grupo muito sério. Goste-se ou não, tenha simpatia ou não, é uma empresa aí que paga dignamente seus funcionários e que está o tempo todo com transparência, divulgando seus balanços, fazendo expansão de mercado e empregando muita gente. Aí o cara trabalha feito um burro, feito um condenado, para bandido salafrário, ordinário, montar a empresa com o nome dele, cara. Isso não pode. Isso não pode. Isso é sacanagem. E vou dizer uma outra coisa. Para vocês. Quando é uma pessoa séria pra montar uma empresa, pra abrir um CNPJ, é a maior dificuldade do mundo. O cara fica 5 meses, 6 meses, 4 meses pra abrir um MEI, pra abrir uma empresa, um CNPJ. Fica devendo, não paga aquele DAS, não paga aquela arrecadação, ele tá ferrado pro resto da vida. Aí vem um bandido, vagabundo, ordinário, pilantra, salafrário, abre um CNPJ com o nome da Havan. Como é que dá pra entender esse país? Aí eu te explico como é que ele funciona. Eu acabei de ler. Tocou essa música da Marília Mendonça antes e eu li. Foi preso um monte de golpista, um monte de salafrário. Sabe onde? Dentro da Secretaria de Fazenda. Se tem gente mau caráter na Secretaria de Fazenda, que é quem devia fiscalizar e facilitar a tributação, imagina pela iniciativa privada, vamos dizer assim, né? Imagina no livre comércio da bandidagem. Então, assim, é pra você ter muito cuidado com a contabilidade, entender pra onde vai o seu nome, quem tá utilizando as suas coisas, porque na Havan, em um dia só, usaram o nome da Havan para criar CNPJ falso, para criar um monte de empresa aí fria, e aí conseguiram simplesmente, em menos de um dia, R$576 mil. Agora, tenta você para ver se o pau não racha. Massa FM São Paulo, com Roupa Nova e A Viagem. Uma novela incrível de Ivani Ribeiro, que, por iniciativa do Wolf Maia, da Globo, foi um grande exemplo de fraternidade, de respeito, religião, de boa convivência e paz, de um tempo diferente do Brasil. Foi uma novela incrível dos tempos, que as novelas eram boas e as trilhas também. Hoje, tudo isso se perdeu. Pode observar. No microfone aberto, Quentinhas da Massa. Uma pena, não é? Porque musicalmente a gente ganhava muito com as trilhas de novela. Lógico, a Som Livre encheu o bolso de grana, mas também tinha as novelas da Bandeirantes que eram musicalmente incríveis, as novelas da SBT também tinham trilhas espetaculares, até as mexicanas. Até as enlatadas tinham músicas sensacionais, extraordinárias e histórias que envolviam a gente. Mas hoje tudo isso se perdeu, tudo tá uma mesmice, uma porcaria cá entre nós, sinceramente. Mas vamos lá, gente. Nicolas Prates contou no programa Que História é Essa, Poxa? Ah, Poxa! Ai, pai, para! Eu vejo naquele programa, às vezes ele fica babando com os caras que vão lá, né? Pare! Babando com as histórias, né? Babando com as histórias, hein? Epa! Ele é macho demais! Fábio Porchat. Quixaba, por favor, se controle. Pois é, Nicolas Prates contou no programa do Porchat que confundiu a coxa de Sabrina Sato, sua esposa, com de outra pessoa e ficou uns 10 minutos com a mão na perna errada. Que é isso, velho? Será possível se fosse qualquer um de nós não tava preso na cadeia? Imagina isso, né? Que vergonha. O casal foi fazer um passeio de helicóptero pelas cataratas de Foz do Iguaçu. E já que esse era o sonho do Nicolas, ele ficou todo emocionado olhando a paisagem e se distraiu. A sorte dele é que ela não apoiou a mão na coxa de outra mulher, né? Aliás, ele não apoiou a coxa em outra mulher, e sim na do piloto do helicóptero. Ai, Poxa. Ai, pai, para! O Poxa tá doido pra pilotar helicóptero depois dessa. O ator disse que nunca teve tanta vergonha na vida quanto nesse dia.
O povo fala na Massa FM, você participa em 1135099290. Cadê você? Bom dia, Massa FM. Bom dia. Bom dia a todos. Oi. Passando para desejar uma boa manhã de sexta-feira a todos vocês, a toda a equipe Massa e a todos os nossos ouvintes que estão aí acompanhando. Obrigado. Sigo aqui na sintonia. Já eu sei que tem sorteio Jardim Botânico e já tô aqui mandando minha inscrição. Quem sabe hoje sai, hein? Menino, nunca pensei que esse Jardim Botânico era tão concorrido assim. Achei que eu era a única que veio lá do interior que queria conhecer esse diacho desse jardim, meu Deus do céu. Mas pelo jeito todo mundo quer ir também. Meu amor, não esculacha o prêmio. Se você quer, dispute. Não esculacha o prêmio não, que o prêmio é bom. A roleta de prêmios da Massa FM oferece todo dia aqui no Microfone Aberto. Hoje tem uma chaleira elétrica e o par de ingressos não é pro Jardim Botânico. Hoje é pro Zoológico de São Paulo. Então quem quiser ir pro Zoológico de São Paulo, hoje é o dia de participar e daqui a pouco eu lanço aí a iniciativa. Então você pode comentar qualquer notícia, qualquer informação aqui do Microfone Aberto, tá bom? 1135099290. Danilo Quixaba ao vivo, cadê você? Bom dia, Danilo. Bom dia, Remilton. Já sintonizei você, viu? A minha rádio é massa. Boa sexta-feira. Obrigado, Zé. Bom fim de semana pra nós. Hoje ele tá comportado, falou direitinho. Obrigado, meu caro Zé. Um bom dia pra você, muita sorte e que seu final de semana seja muito intenso com coisas boas, tá bom? Bom dia, Danilo Quixaba. Bom Tudo dia. bem? Eu sou Tudo. Irene aqui de Rio das Artes, tá? Diga, Irene. Referente à seleção brasileira, Oi. sem chance, tá? Hein? Eu não assisto mais, tipo, a seleção brasileira. Não tenho aquela vontade de assistir. Ah. Agora, antigamente, sim, entendeu? Quando era os jogadores, Romário, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno, sabe? Eles tinham prazer, sabe? Eles tinham prazer de jogar bola, entendeu? Agora, esses aí de hoje, sem chance. Primeiro, eles não têm amor à nossa seleção. Segundo, eles só pensam em dinheiro. E terceiro, eles só pensam em farrear, entendeu? E se for por eles, a gente nunca vai ser campeão, entendeu? Infelizmente. Eu não assisto mais seleção brasileira, entendeu? Quando a seleção tá jogando, eu não tenho a mínima de aquela vontade de ligar a TV. Agora, antigamente, sabe, a gente ficava ansioso pra assistir, entendeu? O pessoal só via a seleção brasileira amanhã vai jogar, tal, entendeu? E hoje, sem chance. Beijo, bom dia pra nós. Minha rádio é Beijo, massa. meu amor, concordo com você completamente. Agora eu adicionaria o seguinte, que nós temos hoje uma combinação muito triste pro Brasil, porque é o seguinte, tanto as seleções de outras regiões do planeta passaram a treinar mais, agora com a internet, com o desenvolvimento com relação às práticas esportivas, às práticas de educação física, o condicionamento. O esporte que o Pelé jogava era diferente do esporte de hoje. Apesar que a capacidade do Pelé era tão extraordinária que acho que hoje ele arrebentaria também. Porém, o esporte é completamente diferente. O condicionamento físico, o conhecimento que se tem a respeito, enfim, de tudo que é desenvolvido internacionalmente, porque hoje os profissionais estão transitando e muitos brasileiros foram responsáveis por implantar o futebol no Oriente Médio, por exemplo, nos países asiáticos, né? Até nos países europeus. Então o brasileiro povoou o futebol, levou o nosso estilo para vários lugares e ensinou uma geração inteira de jogadores estrangeiros que batem bola muito bem e que agora tem um condicionamento físico melhor. Então são as duas coisas, tanto o futebol do mundo melhorou, quanto o nosso regrediu bastante. Aqui tem jornalismo popular. Microfone Aberto São Paulo. Massa FM São Paulo, minha Rádio Massa, trio Parada Dura com telefone mudo, uma canção que merece aplausos, hein? Harmonia, melodia, ritmo e uma história linda que marca a nossa trajetória. Ok, Quixaba. Uma pena que eles se odiavam, né? Era confusão por cima de confusão. Mas é um clássico que a gente ama. Trio Parada Dura. No Microfone Aberto, Quentinhas da Massa. Que tem de fofoca, hein? Olha, a Luana ataca de novo, hein? Ô, Piovani. A Luana Piovani era a mulher mais bonita do Brasil, viu, gente? Era linda, linda. Delícia. Até hoje é. Ela dá umas opiniões boas, mas ela de vez em quando vacila e ela se expõe demais. É por isso que cria antipatia. É o excesso. Se ela se posicionasse direitinho, eu tenho certeza que o espaço dela seria muito maior. Mas se ela encher o saco de português, que é o povo mais enjoado do mundo...
Até em Portugal o pessoal enche o saco da Luana Piovani. Ela consegue ser mais chata que o português. Se tivesse um prêmio de pessoa mais polêmica na internet, com certeza a Luana Piovani seria indicada, né? Isso se ela não ganhasse, né? A última dela foi reclamar que Pedro Scooby separou os irmãos no dia do aniversário do mais velho. Pra você entender, Dom, filho mais velho dos dois, fez 14 anos ontem e teve sua festa surpresa preparada pelo pai na quarta-feira, com toda a família. Mas no dia mesmo do aniversário, as irmãs foram viajar e ele ficou com o pai e com o outro irmão. Isso irritou profundamente a Luana, que não perde nenhuma chance de falar mal do ex no Instagram. Ela disse de forma indireta que é egoísmo e que é algo muito difícil de lidar, né? E lógico que todo mundo percebeu que era mais um ataque ao Pedro Scooby. O problema é que atacaram o Scooby e ela acaba expondo os 3 filhos nessa guerra, nessa confusão, nessa arenga que não acaba nunca. E a Luana, quando tem razão, ela acaba perdendo porque se expõe da maneira errada. Porque essa história de guarda compartilhada, guarda dividida, ela tem que ser resolvida com justiça, com conciliação familiar. Não é no Instagram, não é nos stories que ela vai resolver por onde e como o filho passa, né? Porque aí salva a coleguinha mostrando na escola, tua mãe chiliquinha tá aqui falando besteira. Isso é muito chato. Mas a Luana não parece ter o fusível muito bem encaixado na placa, não. Olha, gente, antes que eu me esqueça, deixa eu mandar um abraço aqui. Minha amiga Robertinha, uma das pessoas mais queridas que eu tenho aqui no Grupo Massa, uma mulher maravilhosa, uma profissional competentíssima, gente boa, minha amiga. Ela me esculacha, mas eu amo a Robertinha. E aí ela me disse, Danilo, tem tanta gente que escuta a Massa FM em Mogi das Cruzes que você tem que mandar um abraço. Alô, meus queridos amigos de Mogi das Cruzes! Todo dia a gente rouba 10 ouvintes aqui pra nossa audiência. Muito obrigado, viu, queridos amigos de Mogi das Cruzes. E lá em Mogi das Cruzes, o Felipe e o João, eles sempre estão ligados na gente no microfone aberto, em vários horários, tá? No restaurante Divino Sabor. Então, atenção, turma do Divino Sabor em Mogi das Cruzes. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, João. Bom trabalho. Mão na massa. A gente tem o maior respeito, o maior carinho por vocês aqui na Massa FM, beleza? É isso aí. Bem, e minha amiga Dudinha, Eduarda Serron, nossa jornalista, que ajuda aqui na retaguarda do microfone aberto, ela tá me informando que, apesar de não aparecer no painel aqui, mas que agora, nesse momento, a linha 2 Verde tá com um tempo muito longo de parada, hein? Então, você aí que tá vindo aqui pra região da Avenida Paulista, você que tá saindo da Vila Prudente, sentido Vila Madalena, sentido Vila Prudente, em linha 2 Verde, com um tempo longo de espera, tá? Lá na comunicação interna, dentro do vagão, falaram que é por causa de uma anormalidade no sistema de monitoramento. Isso aí é algum louco que vai no vagão, algum bêbado que tropeça e cai no trilho, é algum rolo desse jeito. Ou então é incompetência. Mas, tá? Não tá contabilizando aqui no painel, no índice que é acessível para todo mundo pela internet. Mas quem tá lá nesse momento na linha 2 Verde está enfrentando problemas, então você aí, paciência se estiver cruzando por essa região, certo? Vamos lá, o povo fala na Massa FM, Danilo Quixaba ao vivo, cadê você? Olá, bom dia, Quixaba, tudo bem com você, meu querido? Tudo, meu chefe. Quixaba, eu vou te falar uma coisa, Fala. Que seleção que não tem seleção. Cada jogo que o Brasil vai jogar, a Ancelotti vai divulgar jogador que vai vir jogar. Não é assim, vai lá, pega os jogadores de base lá, os melhores, fica 4 anos treinando ele, você vai ver como vai se entrosar. Isso é uma pouca vergonha, entendeu? Todo dia, vai escalar mais um, vai escalar um. Vai escalar o capeta, não tem o jogador nenhum essa seleção. Valeu, gente. Antônio Zumba de Santo André. Por um lado, eu até admiro a coragem do Ancelotti de assumir essa bomba que é a seleção brasileira, com essa CBF corrupta, cheia de rolo, cheia de pepino pra descascar. E o Ancelotti, com essa carreira brilhante e gloriosa, veio aqui pra treinar esse monte de mala preguiçoso aqui dessa seleção brasileira. Eu espero muito que ele supere a expectativa da gente, hein? Que por enquanto é vexame. Então, Ancelotti, aproveita esse achincalhamento da imprensa esportiva brasileira como motivação pra você dar o troco. Bom dia, Danilo, tudo bem? Tudo. Aqui é Marina Prado de Biúna. Oi, Temos na Marina. sintonia, o Graziano Rui. Bom dia a todos os ouvintes Bom também. dia. E bom final de semana, com Obrigado, muita paz, minha muito linda. amor, muita alegria no seu coração, Ótimo. Danilo. Abraço pra você, beijo, Abraço, abraço pra meu sua amor. família e pra todos os ouvintes também. Tá Bom certo. dia, aqui é só massa FM. Ei, Marina, muito obrigado. Eu sei que você é fiel a gente, viu? Eu acredito em você. Bom dia, Danilo. Aqui é o Marcos de Mauá. Fala, então, Marcos. Danilo, a respeito Ei. da seleção brasileira, Fala. que essa moça acabou de falar, eu concordo plenamente com ela. Até porque quem viu a seleção ser campeã, viu. Quem não viu, não vai ver. Eu, como já vi ser campeã 2 vezes, então eu tô sabendo que a seleção brasileira não vai chegar nem nas quartas de final. Aliás, não vai passar da primeira fase. Isso é a grande realidade. Os caras não jogam bola. Então eu fico com pena dessa
da geração nova, né? Que nunca vai ver o Brasil ser campeão. Forte abraço, minha rádio é massa. Pois é, eu ainda vi o pentacampeonato, foi uma alegria tão grande. Foi uma emoção espetacular aquela Copa do Mundo lá. A gente acordava cedo, rapaz, era de madrugada nos jogos no horário ruim, que era Japão e Coreia do Sul, se eu não me engano. Mas foi uma delícia acompanhar o pentacampeonato brasileiro com a decoração brasileira. Aquele momento foi de muita felicidade no país em vários sentidos. E a gente tem saudade daquilo. É esse sentimento que a gente sente falta. Não é nem tanto futebol, é aquele espírito de harmonia, de união, de patriotismo, né? É isso que esses bandos de cachorro não conseguem entender, que a alegria, a obrigação que eles têm que dar. Enche o rabo de dinheiro e não consegue dar um orgulho pra gente. Bom dia, Danilo Quixaba. Tudo bem com você? Mais ou Eu menos. sou o Bruno André Luiz. Tô zangado com o Brasil. Da Vila Galvão. Mas tô bem. Danilo, manda uma loura aqui pra todos os funcionários da padaria Nova Eugênia, aqui na Vila Galvão, só da Massa FM. Coloca nesse sorteio pra participar das promoções aí, Danilo Quixaba. Valeu, belo programa que você tem de manhã, viu? Obrigado, amigão. Te agradeço demais pelo esse carinho que você mandou por essa mensagem especial, tá bom? Obrigado de verdade. Um abraço pra você. Pode ter certeza que você tá na roleta de prêmios, tá bom? É só aguardar. Microfone aberto São Paulo. Vamos juntos nessa aventura da vida. Hoje é sexta-feira, o dia mais superestimado de todos. Em qualquer lugar, eu tô ouvindo rádio, eu tô Mas a bem da verdade não é o calendário, é o seu sentimento. pra trabalhar. Pra viajar. Massa. Com um dinheirinho no bolso e boa intenção, hein? A gente é feliz com pouco. A minha rádio é massa. Massa. Pra sempre a sua companhia, eu sou Danilo Quixaba e a minha rádio é Massa FM São Paulo 92.9. Olha só, pessoal, estamos aqui no dia 27 de março de 2026. A primeira hora do microfone aberto foi só pau na cabeça do Carlo Ancelotti, que nem é tão culpa dele, né? Culpa desses preguiçosos aí, cachaceiros, jogadores de pôquer da seleção brasileira. Se fosse o campeonato de pôquer de baralho apostado, eles eram campeões do mundo, do universo, do planeta. Mas como é pra orgulhar a nação brasileira, como é pra orgulhar a população que precisa tanto do esporte pra ter um ânimo, pra ter um assunto bacana, pra ter uma integração, aí eles não trabalham, eles não estão a nosso favor, né? Impressionante. Mas vamos lá. A Copa não começou. É só aperitivo. Tomara que a gente queime a língua e que eles, de fato, superem as nossas expectativas. É isso que a gente quer. Com relação a tudo que está acontecendo, tanto golpe aí acontecendo, tanto rolo, tanta confusão, tantas situações lamentáveis, mas a gente aqui no Microfone Aberto tem um compromisso de trazer a verdade, mas ao mesmo tempo de te acompanhar e trazer também um sorriso, um alento e até prêmios, tá? Na roleta tá valendo hoje ingressos para o Zoológico de São Paulo e também uma chaleira elétrica de presente para você. Massa FM. Agora, na Massa FM, as manchetes dos principais jornais, sites e portais do Brasil. Metrópolis. Destaques e informações, tem sempre o jornalismo aqui presente no Microfone Aberto São Paulo. O portal Metrópolis destaca: médicos da Unicamp são acusados por favorecimento de pacientes no SUS. Isso aqui é o famoso fura-fila, hein? É o famoso fura-fila. A gente que tem amizade às vezes, ou então envolve algum, né? Um cascalho por fora. Não sei se é esse caso aqui, mas os médicos da Unicamp estão sendo acusados aí, de acordo com o Metrópolis, por favorecimento de pacientes no SUS. Favorecimento é o nome bonito pra furar a fila. R7. STF forma maioria para derrubar decisão que prorrogou a CPI do INSS. Como é que é? O STF vai barrar a prorrogação da CPI do INSS? Mas por quê? Com qual interesse? Agência do Estado de São Paulo. São Paulo atinge meta de alfabetização na idade certa com cerca de 360 mil alunos. SBT News. Petróleo sobe quase 6% em meio a temor por nova escalada no Oriente Médio. Na Massa FM, tempo e temperatura. Olha só, gente, de acordo com o CGE, que é o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo, hoje a máxima chega aos 31 graus e a mínima não passa de 19, hein? Falamos mais cedo e é o que a gente tá vendo. Tempo mais abafado, apesar de estar bem fechado, né? Com uma concentração de nuvens aqui na região central, tá? Mas vai esquentar e não há previsão de chuva, hein? Mas eu não confio tanto assim na previsão, tá? Ela ajuda, ela é 90%, é tipo Smart Sample, é 90%, mas às vezes falha. Máxima de 31 graus e a mínima foi de 19, tá?
Então hoje será um dia de sol, pelo menos é o que a previsão conta pra gente. Agora, com relação ao transporte público, recebi informação aqui do nosso jornalismo, tá? Da nossa retaguarda, que a linha 2 Verde está com um tempo muito longo de parada, que foi até avisado dentro do vagão que está acontecendo aí uma anormalidade no sistema de monitoramento, tá? Mas aí o que eu não acho correto é que aqui no painel de operação das linhas está dando como tudo normal. Operação normal tá a luz verdinha para todos. Mas eu tenho relatos aqui do nosso jornalismo que a linha 2 Verde está com tempo de espera muito grande e que inclusive eles foram alertados lá dentro do vagão que está acontecendo uma anormalidade no sistema de monitoramento da linha 2 Verde. Aqui tem jornalismo popular. Microfone. Boa que você gosta aqui no seu início de manhã no Microfone Aberto São Paulo. Agora, gente, vamos lá. Informação, hein? Polícia Federal trabalhando. A Polícia Federal deflagrou uma operação contra o esquema de lavagem de dinheiro em São Paulo e Santa Catarina e bloqueou até 934 milhões de reais de bens dos investigados, hein? Grana alta, cara. Quase 1 bilhão, hein? Deram um chute aí nos corruptos. A ação cumpre mandados de busca e apreensão e de prisão. Segundo as investigações, o grupo usava dinheiro em espécie. Nunca vai acabar. Essa história de dinheiro em espécie é tipo criptomoeda, né? Tudo que a bandido usa para poder não rastrear. Apesar que a grana impressa tem a numeração ali, mas mesmo assim é muito mais fácil de você corromper alguém comprando do que transferindo digitalmente. Porque agora os bancos têm o rastreamento de tudo virtualmente. Apesar que tem banco aí que faz vista grossa com ladrão que usa maquininha e que usa conta de Pix, né? E que não devolve o dinheiro. Quando você manda o dinheiro, ele diz, não, você mandou, você que é otário, você que é burro e mandou pro golpista. A gente aqui faz tudo certo, né? Pois é, mas dinheiro em espécie criptomoeda é um negócio assim que vai ainda servir muito pro lado oculto, pro lado negro, pra obscuridade. Transferências bancárias e cripto... acabei de falar. Dinheiro em espécie, transferências bancárias e criptoativos. Para ocultar a origem ilícita dos valores. Os suspeitos podem responder por organização criminosa e evasão de divisas. Por enquanto ninguém foi preso, mas olha, 934 milhões de reais não é esquema pra pé de rato não, hein? É grana alta e gente aí grande envolvida com isso. Microfone Aberto São Paulo. Esse aqui é o cúmulo da audácia. É a prova de que o bandido perdeu completamente o respeito e o medo que faz qualquer coisa pela facilidade, né, pra tirar vantagem em cima dos outros. É um negócio assim sério. Olha que absurdo. Homens que se passavam por policiais abordaram e roubaram um morador na entrada de um prédio nos Jardins, Zona Sul de São Paulo. Eu vi as imagens, tá? Porque na hora do jogo da seleção eu não aguentei. E aí vi um pouco do Dateninha. Até pra me atualizar das broncas, né? Não aguentei ficar vendo o jogo da seleção brasileira e tava vendo aí. Eu vi, analisei as imagens e assim, o porteiro não podia fazer nada porque pensava que era a polícia, né? Agora a polícia levando dinheiro, meu. Que é isso, velho? Me colocando no lugar do porteiro, eu vou chamar a polícia. Pra que se a polícia já tá aqui? Só que a polícia era falsa polícia. E aí confundiu. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima, rendida pelo grupo que usava distintivos e se identificava como agentes. Né? Se identificavam assim. Segundo a polícia, os criminosos fugiram após a ação e o caso é investigado e reforça o alerta para golpes com falsos policiais na capital paulista. É muito difícil porque quando o policial faz ação, ele faz geralmente na pressa. Ou então a identificação ali não dá para você saber direito, né? É a mesma coisa do estacionamento falso. Como é que você vai saber que o estacionamento é falso? Como é que você leva uma batida de um falso policial, né? Que só vai descobrir que ele é um falso policial quando ele te rouba. Aí já é tarde demais. Aqui tem jornalismo popular. Microfone Aberto São Paulo. A linha 2 Verde tá com um probleminha aí relatado pelos usuários e também checado pelo nosso jornalismo. Então, linha 2 Verde aí com anormalidade no monitoramento não tá notificando no sistema principal, mas eles estão alegando inclusive isso para dizer que não tá funcionando direito, que o sistema de monitoramento deles não tá funcionando na linha 2 Verde do metrô de São Paulo. Pois então, gente, olha, a menopausa precoce, quando ocorre antes dos 40 anos, pode aumentar até 40% o risco de doenças cardíacas, segundo um estudo recente. A condição está ligada à queda do estrogênio, hormônio que protege o sistema cardiovascular. Com isso, há maior chance de pressão alta, colesterol elevado e rigidez nas artérias. Os especialistas alertam que as mulheres nessa situação devem ter acompanhamento médico e atenção redobrada à saúde do coração. O Sistema Único de Saúde SUS atende casos de menopausa precoce e climatério pelas consultas com um ginecologista. As mulheres
se cuidam mais que os homens e por isso vivem mais. Então esse alerta aí serve esse toque para que cuidem dessa saúde com relação à menopausa, que é um tabu para muita gente, mas de fato é uma realidade. Tem alteração de humor, tem alteração fisiológica, mas ela pode ser, sim, uma transição saudável, não é? Então, a menopausa acontecendo antes do tempo, ela não quer dizer que você não possa viver com qualidade, ter uma vida sexual ativa, feliz, satisfatória. Microfone aberto, São Paulo. Virou réu, hein? Um homem de 48 anos virou réu por importunar sexualmente uma adolescente de 14 em um mini-mercado em um condomínio de Sorocaba. Eu vi imagem desse nojento aqui, desse ordinário. Ah, se fosse a filha de algum parente meu, hein? Se fosse filha de algum parente seu, a gente ia derrubar o armário do supermercado na cabeça desse vagabundo, desse tarado. Só gosta de menina nova, cara. E o cara fez de propósito. Ele encostou atrás da menina, ele encoxou a menina, cara. Depravado, ordinário, tarado, babão, vagabundo. O homem desse, ele não gosta de mulher, ele gosta de constranger a mulher. Eu já cheguei a essa conclusão. Você pode observar que quando esse cara é tarado demais, ele não gosta de mulher. Ele gosta de ficar constrangendo, oprimindo. Ele gosta da reação negativa que a mulher tem. Uma menina, cara, tava no supermercado dentro do condomínio, foi agredida com câmera, com tudo. Ou ele é muito burro, ou ele é muito tarado que ignorou as câmeras e fez do mesmo jeito. No próprio condomínio, gente. Nas imagens gravadas por câmeras de segurança, é possível ver o homem entrando no mercadinho no mesmo momento em que a vítima. Eu vi, eu fiquei enojado. Por mais de uma vez, a adolescente tenta desviar do homem, que continua a se aproximar e pressiona o corpo contra ela. Encoxou ele, foi por trás e encoxou ela. Como se tivesse, eu vou ver aqui uma coisa aqui e tal, e fez isso com ela. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher de Sorocaba e investigado em sigilo por envolver menor de idade, mas eu queria falar o nome desse vagabundo aqui pra alguém pegar ele na rua. Mas não vive sem mulher. No microfone aberto, Quentinhas da Massa. Olha a boiadeira aprontando, gente. Ana Castela aproveitou muito bem o tempo de descanso na fazenda de sua família. Além de tirar a habilitação na categoria D e sair dirigindo, tratou pra cima e pra baixo. Ela também parou um ônibus escolar. Eu vi essa imagem aqui que passava por perto do lugar só pra dar um oi pra criançada. Eu vi ela falando, cuidado, não desce, não vai causar confusão que você está na minha responsabilidade, hein? Fofinha, ela sabe lidar muito bem com a criança e as crianças amam a Ana Castela. Isso é uma verdade, ninguém vai tirar isso dela nunca. Muitos tentaram conquistar o público infantil. A Anitta tentou isso, não conseguiu. A Luísa Sonza tentou isso, não conseguiu. Várias artistas aí do meio tentaram conquistar as criancinhas e não conseguiram. A Ana Castela, de fato, ela é um fenômeno. Tanto que tem imagens dela desde criancinha indo nos shows, visitando os artistas, cantando, né? Então, ela é uma artista nativa da era digital. E ela tem uma ampla identificação com esse público que é merecida. Ana Castela. Depois de um tempo de descanso, a boiadeira já tá de volta à rotina e preparando música, hein? Será que vem novidade por aí? Se você quiser ver esse vídeo da Ana Castela no ônibus com as crianças, você pode ir no Instagram da Massa FM, @MassaFMOficial. Certo? Eu quero ouvir o povo em 1135099290, Danilo Quixaba ao vivo. O povo fala da Massa FM, contradiz, participa, comenta. Esse programa aqui o nome não é só de enfeite, não. É microfone aberto pra você usar essa tribuna livre. Bom dia, Massa FM. Bom dia. Aqui é Irene de Suzano. Oi, Irene. Danilo Quixaba. Oi, meu amor. Vou te falar uma coisa. Fala, eu querida. nunca vi em toda a minha vida uma pessoa tão maravilhosa quanto você. Gentileza o melhor sua. locutor da minha vida, Gentileza das sua. nossas vidas. Continue assim sempre. Obrigado, que minha Deus te linda. abençoe a tua família, porque você é lindo e maravilhoso. Eu que agradeço, viu? meu amor. Continue assim, só tem a ganhar e nos proporcionar muita alegria você, viu? Você é muito alegre, coerente, verdadeiro e nós te amamos, viu? Tchau, meu amor querido. Beijo. Tchau, Irene. Suzano. Minha rádio é massa. Você é muito gentil comigo, viu? Obrigado de verdade, viu? É espontâneo esse seu carinho e também a minha gratidão, ela é imensa por você, tá bom? Fala, Danilo, aqui é o Fábio, motorista aplicativo. Fala, Fábio! O STF pra mim, ô Danilo, o senhor analisou eles pra eles. Nós é nós e aqui ninguém só tá bom de ninguém. Então, pra mim, faz tempo que já acabou a justiça no Brasil, entendeu? É isso aí. Fábio, eu entendo a sua insatisfação. Inclusive, o Fábio falou e soltou os cachorros aqui. Ele falou que muita gente queria ouvir, mas pelo bem do próprio Fábio, eu não coloquei tudo que ele me mandou nesse áudio. Mas eu entendo o que você falou e essa revolta realmente, ela é completa. Inclusive de gente do judiciário. Essa revolta não é só da população, não. Tem gente do judiciário que não tá concordando, não tá entendendo. Quem estuda o direito constitucional também se pergunta de algumas coisas que têm acontecido ultimamente.
Tá certo? Bom dia, Rádio Massa. Bom dia, Danilo. Oi, sou eu. Uma sexta-feira abençoada. Danilo, essa seleção brasileira aí, hein? Que catástrofe, hein, Danilo? Que catástrofe. Isso não é seleção brasileira, é seleção estrangeira. Tem que montar a seleção brasileira seleção mesmo. da Nike. O Flamengo tem jogador, o Palmeiras tem jogador, o Corinthians tem jogador, o Santos tem jogador, o Grêmio. É seleção brasileira, não seleção estrangeira. Esse pessoal que tá jogando bola lá fora é tudo medalhão. Não adianta chamar, tem que chamar jogador daqui que queira vencer. A minha rádio é Massa e o meu nome é Claudião, aqui da Vila Ré. Ei, Claudião, Vila Ré, onde tem aquela estação aí. Aquela estação de metrô que tem mais bagulho do que supermercado. Não precisa nem ir na feira, é só ir no metrô que vende tudo. Né? Eu já fui aí na Vila Ré ali perto, ali no esquema que me levaram numa barca furada, mas é legal conhecer a Vila Ré. Gostei de conhecer esse lugar tão aprazível. Mas olha, Zona Leste de São Paulo, um grande abraço. Eu acredito que o Brasil não tem tempo, a não ser que ele pense nas Copas das próximas décadas, porque o Ancelotti não vai ter esse tempo de treinar esse povo de base pra ganhar uma Copa do Mundo. O Leifert, você acreditou nisso? Eu não acredito. Bom dia. Olha, eu tô ouvindo você falando aí sobre o SUS, né? E cuidar das mulheres com menopausa precoce. Olha, eu comecei aos 38 anos e sou cardiopata, já infartei, estou com o coração grande e fraco. Lamento. E não tenho nenhum atendimento pelo SUS em relação ao assunto. Sofro muito com os sintomas da menopausa, que é arritmia, dor de cabeça, insônia e muitos calores. É terrível. Eu não tenho nenhum atendimento. Já falei com o meu médico, eu passo no grupo do transplante no Hospital São Paulo, passo no posto de saúde aqui e ninguém faz nada. Eu tenho fortes dores na bexiga, dor na bexiga, faz exames e não é infecção urinária. Fala que é a menopausa que causa isso. Eu não tenho atendimento nenhum. O SUS só tem enganação. Essa é a verdade. Sônia. Ô, Sônia, eu lamento, eu acredito muito na sua verdade. E você tá falando aqui em nome das mulheres que precisam disso. Agora, no papel aqui, ó. No papel é uma maravilha. A gente lê o que eles divulgam. Mas, na realidade, você tá me falando aí que o atendimento é zero. Massa FM São Paulo. Chico Rei, Paraná, quem será seu outro amor? Tem um ouvinte que todo dia pede. Tá aí pra você, minha linda. Essa música que você ama tanto, hein? Do Chico Rei, Paraná. Olha, gente, o governo federal zerou o imposto de importação de cerca de 1.000 produtos que não têm produção nacional ou que possuem oferta insuficiente no país. A medida foi aprovada pela Câmara de Comércio Exterior e inclui medicamentos, insumos industriais, itens agrícolas e produtos de tecnologia. Tem que baixar a Shein, rapaz. É os sites que a gente comprava bacana e agora tá tudo cheio de imposto, hein? Uma pena. Segundo o governo, a decisão busca reduzir custos e ampliar o acesso a insumos essenciais. Ano de eleição é uma festa, hein? Mas que bom, a gente aproveita. Aproveitamos aí a generosidade dos presidenciáveis. Microfone aberto, São Paulo. Achado no buraco? Ah, sim, esse caso aqui foi triste, cara, e tem um monte de coisas envolvidas aqui. 9 meses depois da morte do empresário encontrado em um buraco no autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, aquele caso misterioso, hein? Lembra do cara que foi encontrado morto dentro do carro? Pois é. A Polícia Civil segue investigando. Nesta fase, as testemunhas estão sendo ouvidas novamente e novos celulares foram apreendidos para análise. A expectativa é que os aparelhos ajudem a esclarecer a dinâmica do crime que ainda não teve responsáveis identificados. Uma hipótese que particularmente eu acho muito provável é a desses encontros aí de aplicativo de relacionamento, apesar de que ele era comprometido, mas a pessoa tenta fazer um por fora, entra no aplicativo de relacionamento, marca um encontro, e aí o que acontece? A pessoa é vítima de um crime e aí fica refém de um sequestro relâmpago, então de um golpe do Pix aí, de um falso encontro, e aí quando transcorre de uma maneira preocupante, infelizmente termina de uma forma trágica. Massa FM São Paulo, Simone Mendes com o Erro Gostoso. Gente, eu vou interromper essa música, mas é por um bom motivo, porque nós temos aqui uma entrevista que é uma utilidade pública, principalmente para os amigos queridos ouvintes lá de São Bernardo do Campo. Eu tenho a honra aqui de estar na linha com o Dr. Jean Goldstein. Todo mundo conhece o Dr. Jean, é uma grande referência na medicina e atualmente está prestando seus serviços lá em São Bernardo do Campo. Ele arranjou um tempinho
com uma gentileza, com uma generosidade, para conversar com a gente a respeito desse trabalho que ele está desenvolvendo e também do adiantamento que São Bernardo está fazendo com relação à vacinação da gripe, de outras doenças. Então, é interessante essa conscientização. Eu quero conversar com o Dr. Jean a respeito desse assunto rapidamente. Dr. Jean, bom dia! Então, São Bernardo está dando exemplo com relação à vacinação, não é isso? Bom dia! Bom dia a você e a todos os amigos da Massa. É um prazer poder estar trazendo tanta informação bacana para a gente se prevenir, claro, da gripe que logo bate a nossa porta. Então, para isso, a vacina tem que estar aí no braço de todos. Agora, como é que está sendo feita essa estratégia? E assim, a gente sabe que na internet tem muita fake a respeito desse assunto, né? Então, como é que está sendo o combate a essas informações falsas e o chamamento da população? Olha, a gente acabou fazendo antecipação da vacinação lá em São Bernardo. Nós ganhamos 50 mil doses da vacina do Ministério. Todo o Brasil vai começar a vacinar a partir de amanhã, sábado, mas vacina boa, como eu disse, é vacina no braço, não tem que ficar na prateleira, tem que ser distribuída para a população. E imediatamente a gente distribuiu para a população e já iniciou esse processo de vacinar os grupos prioritários. São aquelas pessoas que têm o risco de evoluir com formas mais graves, fatais, que são os idosos, pessoas portadoras de alguma doença crônica, pressão alta, diabetes, reumatismo em uso de medicação, doenças como câncer em tratamento. Então, assim como as gestantes e as puérperas, que são aquelas mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias. E, dessa maneira, a gente previne a forma grave, a forma que pode levar à internação e muitas vezes levar até a morte. Então a vacinação é sim a forma de se prevenir. Agora, doutor Jean, a gente tem aqui um programa muito crítico, mas quando o dado é positivo a gente tem que parabenizar. Então, com relação à mortalidade de mães, São Bernardo tem um dado ótimo e eu queria que o senhor revelasse pra gente, que divulgasse aqui no rádio. Olha, uma coisa muito bacana foi exatamente a mudança dos paradigmas que a gente teve dentro do Hospital da Mulher, que atende principalmente mulheres grávidas, as gestantes, e quase metade delas são pacientes graves, porque são pacientes que têm alguma doença na sua evolução que transformam a gestação num momento de risco. Para ter uma ideia, ao longo dos últimos anos, nós tivemos 8, 9 mamães que perderam a vida ou em decorrência do parto ou no pós-parto. Isso é uma grande tragédia. Imagina uma perda de uma mulher para a sociedade, é uma grande catástrofe. Nós mudamos a diretoria do hospital assim que assumimos a Secretaria Municipal da Saúde e mudamos todos os protocolos de segurança e graças ao bom Deus nós ficamos com 0 mortalidade materna, dando sim a condição que esse hospital se transformasse no 3º melhor hospital de todo o estado. Foi um ranking que foi lançado agora no início do ano, dos 30 melhores hospitais municipais, e além do Hospital da Mulher, que era aquele que estava lá no final e nem constava como um hospital bom, passasse a 3º lugar no ranking. E um outro hospital nosso, que é o Hospital de Clínicas, ficou em 6º lugar, exatamente por todos os procedimentos de excelência que foram ali realizados. Então, doutor Jean Gorenstein, meus parabéns e tomara aí que essa gestão seja exitosa, que as mamães permaneçam felizes aí, que essa campanha de vacinação seja exemplar para toda a grande São Paulo, já que o ABC está no nosso coração, tá bom? Ótimo trabalho, um bom dia e até a próxima. Olha, bom dia e eu quero avisar e deixar um alerta para todos. Vamos vacinar. Aquela história que a gente ouve, que eu tomo a vacina hoje, fala, eu não vou tomar, que eu sempre pego gripe. Eu tomo a vacina hoje, eu só vou estar protegido daqui a 12, 14 dias. Então, óbvio, se eu entrar em contato com alguém que está com gripe antes disso, pode ser que eu pegue. Por isso a importância de tomar o mais rápido possível para a gente se proteger, principalmente quando as temperaturas forem muito mais baixas. Tá certo, doutor Jean. Ótimo dia. Muito obrigado pela entrevista, tá bom? Um grande abraço. Um prazer falar com todos. Doutor Jean Gorenstein, que é secretário de saúde lá de São Bernardo do Campo, aí com informações importantes, prestando serviço aqui no microfone aberto. Roleta da Massa FM.